Olá, está começando pela TVA, pela rádio AL Online, veículos de comunicação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o programa Parlamento Debate. Você já deve ter recebido essa informação, até mesmo através dos veículos de comunicação aqui da casa, que a Assembleia Legislativa, por intermédio da Universidade Federal de Santa Catarina, está organizando a sistematização e consolidação das leis de Santa Catarina. São mais de 20 mil leis desde 1947 até os dias atuais. Um processo longo, mas que tem realmente data para o seu término. Nós vamos conhecer um pouco mais a respeito deste trabalho, como é que ele está sendo feito e um pouco dos seus objetivos neste debate. Mas antes, vamos chamar uma reportagem de Maria Helena Salles. Os professores e estagiários que fazem a sistematização e a consolidação das leis estaduais trabalham há quase um ano. As reuniões são realizadas em grupos separados nas salas do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC. Os professores contam que muitas vezes levam trabalho para casa nos finais de semana para conseguir dar conta de tudo. Para os estagiários, a sistematização das leis estaduais é uma atividade que proporciona grande aprendizado. A estudante de Direito Luana Heinen já encontrou várias curiosidades. De mais curioso e que com certeza não vale mais, são as escolas que... É lei que regulamentava especificamente escolas para mulheres que ensinavam afazeres domésticos, rendas, enfim, atividades que hoje em dia não existe mais essa diferenciação, né? Ainda bem, homens e mulheres não têm mais essa diferenciação nas escolas. Os grupos também promovem reuniões conjuntas para tirar dúvidas, planejar o trabalho e fazer a revisão de técnicas legislativas. Nesta etapa, cada professor está analisando aproximadamente 300 leis. Esta aqui, de 1951, de autoria de vários deputados e sancionada pelo governador Irineu Bornhausen, tenta resolver um problema de fornecimento de água. Era o governo autorizando a instalação de bicas públicas, né? Então a gente percebe que demonstra, né, um momento histórico, né? É um passado que até é relativamente recente, né? E surpreende o fato de se falar em bicas públicas, né? Então provavelmente isso hoje não tem nem cabimento estar se falando a respeito disso, mas é interessante porque fica aí essa história, né, dos momentos que Santa Catarina já passou. 10 anos depois, o então governador Celso Ramos sanciona a lei proposta pelo deputado Agostinho Mignoni, que mostra uma evolução. A instalação de água é encanada nas casas. Para a estrutura de um município como Florianópolis, sendo a capital, é bastante recente, a canalização, de certo, com uma grande dificuldade. Então, é interessante porque nós nos deparamos assim com leis de momentos históricos aos quais não participávamos, de momentos que já vivenciávamos aqui, quem é como, por exemplo, eu que sou de Florianópolis, né, a maioria da minha vida morei aqui em Santa Catarina, então esse contato, às vezes, com leis, etc., envolvendo, inclusive, pessoas conhecidas, que é algo, se nós não tivéssemos nesse trabalho de sistematização, eu jamais identificaria, jamais procuraria, faria uma pesquisa nesse sentido. Mesmo desatualizadas, muitas leis formam um rico material histórico, como os estatutos do servidor público anteriores à Constituição de 1988. Nesse nosso trabalho, a gente vai conseguir, como produto final, inclusive, mostrar a história, né? O que foi sendo alterado, qual lei alterou, até mesmo os próprios estatutos, a gente tem toda uma história de alterações até a Constituição de 88. Então, até para quem tiver interesse científico de pesquisar e de ter toda essa legislação pregressa, né, toda evolução, vai ter condições de, a partir do nosso trabalho de sistematização, poder também visualizar um pouco da história catarinense.
Pois é, um trabalho intenso, né, e de grande importância. Mas você entendeu bem o que nós, catarinenses, vamos ganhar realmente com toda essa revisão das leis do nosso estado? E esse é o tema e a pergunta, né, do nosso programa desta semana. E para isso nós convidamos para estar aqui conosco o professor Dr. Rafael Petef da Silva, ele que é professor do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina e está coordenando todo esse trabalho. Também está conosco o professor Dr. Orides Mesaroba, ele também é professor do curso de Direito da Universidade Federal, também faz parte desse processo. Ainda conosco o desembargador Francisco Oliveira Neto, do Tribunal de Justiça do nosso estado, e o Epitácio Bittencourt Sobrinho, que é consultor legislativo aqui do Parlamento de Santa Catarina. A todos, muito obrigado. Vamos então tentar passar essa informação importante a todos os catarinenses. Eu começo exatamente perguntando para o consultor aqui da Assembleia, o Epitácio Bittencourt Sobrinho, como é que a Assembleia, o porquê até mesmo a Assembleia decidiu junto com a Universidade Federal, fazer esse trabalho? Bem, na verdade a Assembleia já tem, durante muito tempo, tentado fazer a sistematização das leis catarinenses. Houveram algumas tentativas, mas, felizmente, agora pela iniciativa da mesa, e principalmente do presidente Gelson Merizio, foi contatada a Universidade Federal, que tem feito um trabalho bastante sólido no sentido de nós terminarmos esse processo de consolidação das leis catarinenses. Como pôde-se ver na reportagem, são leis que às vezes não servem mais para nada, né? E se observa também que o parlamento ainda continua com aquele vício de tentar resolver todos os problemas através de leis, não é? Desde que se tem notícia, ou pelo menos desde que se começou a pesquisar, acho que o ponto inicial, o marco inicial da pesquisa lá na universidade é a partir de 1947, não é? E muito antes de 1947, os legisladores, os deputados, eles tentam resolver os problemas pequenos da comunidade através de leis. E, fatalmente, uma hora ou outra, essa lei vai deixar de ter sentido para a comunidade e para o próprio mundo jurídico. E esse trabalho que a universidade tem feito, junto com a Assembleia Legislativa, é um trabalho de suma importância, tanto para a comunidade quanto para a Assembleia, que, através dessa indexação, dessa sistematização, vai evitar conflitos futuros, no sentido de se saber se uma lei já existe ou não, e se o deputado pode tratar daquela matéria também ou não. E interessante nesse processo que a gente tem uma data, né, para trabalhar, ou seja, até o final desse ano a gente já deve apresentar alguns resultados. Exatamente. A equipe da Universidade Federal, através da Fundação José Boatea, a equipe liderada pelo professor Rafael, se comprometeu, logicamente isso está no contrato, um contrato firmado entre a Assembleia e a Universidade Federal, mas se comprometeu com o presidente e com os parlamentares que têm interesse, a casa que tem interesse e a sociedade de uma forma geral, de terminar esse trabalho de sistematização. Acredito que em fevereiro apresentando algum resultado já físico dessa pesquisa que está sendo feita. Doutor Rafael, obrigada também, né, pela presença. O doutor Epitácio falando um pouco já da importância e como começamos, na verdade, esse processo, e eu lhe peço já para falar para os catarinenses, é um processo realmente bastante delicado, são muitas leis, e o grupo, na verdade, foram divididos em grupos para que vários professores, doutores, enfim, pudessem trabalhar nesse. Exatamente. Na realidade, uma parte da metodologia, ela foi basicamente imposta, porque esse projeto, é evidente que nós temos aqui que saudar a iniciativa da mesa diretora, mas já era uma posição legal desde 2001. Né? Havia já uma lei promulgada dizendo que a sistematização e a consolidação deveria ser efetivada, e uma nova lei em 2006 reforçou, né, essa necessidade da consolidação, inclusive já estabelecendo alguns parâmetros. E um dos parâmetros que foi estabelecido é que essa consolidação, assim como a sistematização, teriam que ser feitos por blocos temáticos. Né? Então, claro que quais os blocos temáticos mais relevantes, isso partiu de um juízo valorativo
do grupo de trabalho dos doutores da Universidade Federal. Mas realmente, como falaste agora, é um trabalho delicado, um trabalho hercúleo, né? É um trabalho muito grande, são quase 20 mil leis, e principalmente um trabalho para o qual não havia uma metodologia desenvolvida. Talvez esse tenha sido o nosso maior desafio no início. Agora, realmente, nós estamos numa época já mais operativa, mas os primeiros 6 meses foram 6 meses muitíssimo delicados, exatamente porque não havia uma literatura sobre o tema que dissesse exatamente qual a metodologia a ser seguida para que se tivesse um trabalho ágil, eficaz, mas seguro. Até o estado de Santa Catarina parece um dos pioneiros. Muitos estados, ou alguns estados, já teriam começado um processo semelhante, mas não concluíram. É isso, doutora São Paulo iniciou, entretanto não seguiu adiante. Agora, o que eu acho que a importância do projeto além de dar visibilidade ao legislativo, porque a função do legislativo é representar a sociedade, né? E o seu produto são leis. Então nós temos o quê? Nós temos que trabalhar com a ideia de que o cidadão tenha conhecimento sobre as leis, sobre o que está em vigor e o que não está em vigor. Por outro lado, nós temos todo um lado que é importante destacar, da função da universidade. Porque nós, nosso programa de mestrado e doutorado em Direito, nós estamos trabalhando com material primordial sobre a história cultural, social, econômica e política de Santa Catarina. Então, acreditamos que não é só a atividade de sistematização e de consolidação, mas a preparação de todo um material para que nossos alunos possam consultar essas leis e contar a história no viés das leis, né? Quer dizer, contribuiria todo esse processo também para a formação. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Para a formação na área do direito. Sim, é o que a gente chama de pesquisa. Ou seja, a atividade do pesquisador é contar, identificar os problemas no seu devido momento, né? Então, acho que esse material, e nós temos já alguns alunos já produzindo artigos em cima disso, né? Que é o nosso lado, ou seja, não é só o lado contratual, né? Mas esse lado de pesquisa, que acho que é inédito no Brasil. Em outros países, por exemplo, a cultura jurídica americana, inglesa, se trabalha muito com a questão do direito consuetudinário, direito costumeiro. O nosso direito é muito formal, e por ser formal, nós podemos, através das leis, contar a nossa história, né? Eu acho que esse é o papel da universidade, né? Desembargador, gostaria também de ouvi-lo, né, sobre a importância de todo esse processo para o mundo jurídico, né, o mundo jurídico como todo esse arcabouço jurídico que vai, na verdade, sendo passado um pente fino, podemos dizer. Não, é importantíssimo, é fundamental. Primeiro, acho que há uma boa iniciativa de aproximação entre a universidade, como bem disse o professor Eurides, né, da Universidade Federal, e o Poder Legislativo nesse trabalho, quer dizer, usando a técnica que está à disposição da população na universidade, como faz em outras áreas, como o hospital universitário e tantas outras, o direito, o curso de direito também tem a possibilidade, através da graduação e da pós-graduação, de fazê-lo, como já faz também com o escritório modelo. Agora, é importante aqui, e no que toca ao legislativo, é evidente que no dia a dia do legislativo é um trabalho cansativo e difícil, porque existem outras leis sendo produzidas, né? Nesse momento estão lá votando mais leis, e leis porque são necessárias. Nós podemos discordar de uma ou de outra, ter divergências pontuais, mas a grande verdade é que, como disse também o professor Eurides, o nosso direito é um direito baseado pela manifestação em leis, que tem utilidade para a população. Nós podemos pegar uma lei ou outra e achar que aquilo não tem uma abrangência estadual, mas a grande verdade é que nós vamos identificar que existe algum grupo social que foi beneficiado, que teve um direito reconhecido através daquela norma editada. Um outro ponto também é que tem a ver com uma questão relacionada às competências, às próprias competências do Estado membro, né? No nosso sistema, o Estado lida com as competências chamadas residuais, quer dizer, a Constituição Federal ela diz o que é competência da União, diz o que é competência dos municípios e o que sobra é competência dos Estados. E isso é extremamente difícil, porque o que não é de competência da União vem a ser dos Estados. Mas isso na repartição da Constituição de 88 para cá. E no sistema anterior, né? São legislações que pegam de 47 para frente. Em 47 nós tivemos todo o período do regime militar com uma Constituição, com duas
tecnicamente duas, que foi 67 e 69, né, com toda a alteração, todo o sistema. Por exemplo, a legislação dos servidores públicos estaduais, os direitos assegurados aos servidores públicos, que tem que estar em consonância com a Constituição Federal e com a Carta Estadual, que é de 89. Quer dizer, então existe toda... Isso resulta no quê? Resulta numa grande insegurança jurídica. As pessoas não sabem como se comportar em determinados setores da sua vida. Um servidor público que vá fazer algum pleito relacionado aos seus direitos, ou até mesmo o Estado em relação às obrigações com os seus servidores, precisa ter um norte, precisa ter um rumo. Claro, não tendo, o que acontece? Demandas judiciais. E demandas judiciais de massa, inúmeros processos, mandados de segurança, etc., às vezes baseados em decisões administrativas, que por força justamente no melhor dos sentidos da palavra, dessa desorganização que se construiu ao longo dos anos, ela tende a não saber como se comportar diante disso. Então, eu acho que esse trabalho, ele leva, e dá para dar um pequeno exemplo, claro, né? Na legislação que cuida da organização dos servidores públicos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, até pouco tempo atrás ainda tinha lá que a pena de advertência e de censura, que são as mais leves, eram possíveis, o juiz poderia aplicá-las ao servidor independentemente de processo, coisa que nós sabemos hoje não pode, tem que ter o direito de defesa assegurado. Então são situações como essa que levam à insegurança jurídica, que eu acho que esse trabalho ele preenche bem essa necessidade da população. Quer dizer, na hora de julgar todo esse conflito, claro, essas diferenças, claro, ou até... Sim, porque você imagina, uma lei aprovada em 1958, a Constituição de 88, uma nova disposição a respeito do mesmo assunto em 1989 e 1990. Bom, claro, existem regras que o direito, que a teoria do direito dá para isso, lei posterior revoga a lei anterior, a lei específica supõe relação à lei geral. Mas, às vezes, existem alguns conflitos que não são tão simples assim, são difíceis, né? E aí, claro, esse estudo vai ter a condição de apontar um rumo para isso e até mesmo apontar para o legislativo estadual a condição de o que editar, o que dizer a respeito daquele assunto para se corrigir uma eventual distorção. Tudo isso tem a possibilidade de evitar justamente essas demandas em torno, esses processos em torno da discussão desses assuntos. O doutor Rafael falava, então, que são grupos por temáticas já definidas. São quantos grupos no total? Nós trabalhamos com 8 grupos temáticos. 8 grupos? 8 grupos. Cada um saúde, deles... segurança... Sim, nós temos... É evidente que alguns temas eles se impõem, né? A questão, por exemplo, tributária e de ordem financeira é evidente que é um grupo, e talvez o maior grupo, eu acredito, de todos, né? Capitaneado, inclusive, pelo professor Inho Zavarizi, que tem uma larga experiência, né? Depois nós temos um grupo que é basicamente somente sobre a questão do servidor público, que também tem um interesse muito grande na questão estadual, e depois vários outros grupos com outros temáticos. Aí temos um grupo que trabalha mais a questão ambiental, de patrimônio público, temos grupos que trabalham mais a questão do sistema de justiça, até às vezes da magistratura, do Ministério Público, Tribunal de Contas, né? E eu acredito que não vai lembrar todos de cabeça agora, né? Mas cada um deles é capitaneado por um professor doutor, normalmente, e aí com um grupo de estagiários. E claro, todo o pessoal de apoio que fica mais centrado na coordenação que eu, digamos assim, supervisiono de uma maneira mais direta, né? Quer dizer, além de, vamos dizer assim, arrumar toda essa legislação, né, que é dita a consolidação, o agrupamento, o conjunto de tudo isso, até que ponto esse processo também vai acabar tendo reflexo até na qualidade posterior às leis que venham a ser elaboradas? Qual é a opinião dos senhores a respeito? Na última conversa que nós tivemos, o professor Índio ele levantou um aspecto interessante. As leis, antes da Constituição de 88, elas tinham um cunho quase que personalístico na elaboração. Segundo o professor Índio, era possível identificar até o autor daquele projeto. Para quem foi feito. Para quem foi feito. E a pessoa que redigiu, né? Acredito eu que hoje a ideia, por exemplo, a oposição ocupando seu papel, a situação, você tem uma lei que ela tem o caráter efetivo dentro da teoria do direito, que é a impessoalidade, né? E a busca de construção em termos de argumentos, em termos de linguagem, de português, que não possibilite esse entendimento, muitas vezes, prolixo, que acaba proporcionando o quê? Demandas judiciais. Então, eu acho que, de certa forma, esse papel agora, nem tanto, mas na sequência, a ideia
possivelmente, que nós conversávamos no início com o deputado Mirizio, da própria universidade se manter vinculada, porque o projeto não acaba, a gente fala o prazo, mas de nada adianta terminar a consolidação e novas leis nós teremos, ou seja, novos ajustes. Então é importante, acho eu, sempre defendi, que a universidade esteja aqui no parlamento, na Assembleia, dando a sua contribuição em termos de pesquisa, porque nós temos na universidade o que a gente chama de ensino, pesquisa e extensão. Na verdade, pesquisa é o que nós estamos fazendo. Extensão, possivelmente depois, os próprios professores se envolverem com os deputados, com a mesa, no sentido de trabalhar melhor o conteúdo das leis. Ou seja, que esse conteúdo tenha uma efetividade melhor para a sociedade. Acho que a importância do diálogo entre judiciário e universidade, executivo, legislativo, né, que nós teremos que construir. Esse projeto acho que é o passo inicial, né? Pelo menos o que nós sentimos da presidência. Né? Doutor Epitácio, claro que já existe no parlamento a própria consultoria legislativa, que são profissionais também ligados à área do direito, vendo questões como constitucionalidade, enfim, né, a importância das leis. Mas essa integração entre os poderes é muito bem-vinda, né? E com a própria academia. Muito bem-vinda mesmo. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer que esse trabalho que a universidade faz, ele não se limita à pesquisa e à consolidação das leis. Existe, paralelo a esse processo, um curso de Direito Legislativo que está sendo ministrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, que faz parte desse conjunto, dessa parceria entre a Universidade e a Assembleia Legislativa, que é uma pós-graduação, que capacita os agentes públicos que servem à Assembleia Legislativa no sentido exatamente de que eles tenham uma melhor condição de avaliar essa efetividade das leis. Hoje, quais seriam as maiores dificuldades, doutor Epitácio? As maiores dificuldades, como eu coloquei no início e bem colocou aqui o nosso desembargador, apesar de nós não compreendermos às vezes o objeto, o objetivo de uma lei que foi proposta, mas aquela lei se destina efetivamente ou vai beneficiar um grupo social. É exatamente por isso que a nossa democracia existe e que o Estado de Direito foi colocado junto com a aprovação da nossa Constituição. Mas as dificuldades aqui da Assembleia, elas estão ligadas muito mais a questões de inconstitucionalidade. Porque nós, às vezes o parlamentar, na ânsia de aprovar uma matéria, uma proposição que lhe veio das ruas, legitimamente, ele acaba esquecendo, não é, de que essa matéria, por exemplo, é prerrogativa do chefe do Poder Executivo. Como a que mexe em finanças do Estado, por exemplo. Como aquela que trata de finanças. Então, cria novas despesas. Essa é a dificuldade frequente que nós encontramos aqui. Mas a Assembleia tem um grupo de servidores capacitados, né? Agora, muito mais ainda, com essa parceria entre a universidade e esse curso de Direito Legislativo que está sendo ministrado, e temos a certeza que nós vamos lograr êxito, já que a Universidade e a Fundação José Boatê têm feito um trabalho de excelência junto com a Assembleia. O que os catarinenses ganham com a revisão das leis estaduais? Esse é o tema do Parlamento Debate que você está assistindo pela TVO e pela Rádio AL. A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Um instante só. Estamos de volta com o Parlamento Debate, que esta semana traz informações importantes para os catarinenses a respeito de um processo de revisão das leis estaduais que já está em andamento desde o ano passado e que até o final desse ano deve ser apresentado no Parlamento catarinense para a respectiva consolidação dessas leis. Nós estamos aqui com o doutor professor
da Universidade Federal, Rafael Petef da Silva, também o doutor Orides Mesaroba, ainda com o desembargador Francisco Oliveira Neto e com o doutor Epitácio Bittencourt Sobrinho, consultor legislativo do Parlamento Catarinense. Professor Rafael, esse interesse, né, para o cidadão comum é o tema, inclusive, do nosso programa, né? Quais são as vantagens, o que ganha o catarinense com essa revisão. Alguns exemplos mais que a gente pudesse dar para ficar bem entendido? Claro. Eu acho que essa é uma questão central, né, que vale a pena a gente pontuar. Acho que o Dr. Orides, o Dr. Francisco, principalmente, já trabalhou esse tema, né, de maneira muito interessante, quando falou até em evitar demandas judiciais, mas realmente, não apenas para o operador de direito, porque para esse a vantagem é evidente, né, não só para os deputados aqui da casa, que vão saber exatamente qual é a legislação que já existe, que não existe, o que está em vigor, não apenas para o magistrado, que vai ter maior segurança em julgar, ou o advogado ao aconselhar o seu cliente, ou aos funcionários do Poder Executivo, né, ao propor novas medidas, mas também o cidadão comum. Ou seja, desde aquele cidadão mais humilde, que a gente tem, que vai ter um acesso muito mais fácil, né? Ou seja, dividido em blocos temáticos por categoria de leis, né? Então, aquele funcionário público, o policial militar, né? Ou seja, desde do magistrado, o policial militar, o professor que está na escola estadual, ele vai ter um acesso muito melhor. Até aqueles grandes grupos econômicos que talvez queiram investir no Estado de Santa Catarina, qual é o cabedal tributário do Estado? Às vezes é uma discussão interminável. Tem uma Câmara do Tribunal de Justiça que acha uma coisa, a outra acha outra, ou seja, um advogado tem um parecer assim, outro assado. Ou seja, até isso, né, um grande empresário está querendo investir no nosso Estado, ele consegue ter sem dúvida nenhuma, os seus assessores jurídicos, né, vão ter um acesso muito mais fácil. Né? A gente está nessa discussão grande agora do governador em Brasília, tentando... ICMS. Do ICMS, tentando impedir que Santa Catarina tenha esse prejuízo tão grande, né? Tudo isso vai fazer parte de um cabedal legislativo, nesse caso especificamente, direito tributário. O senhor falou nessa questão ambiental, até investimentos, então, esses ditos entraves ambientais. Santa Catarina é modelo em muitas legislações, né? Mas não nos parece também que existe uma grande quantidade, leis extremamente bem elaboradas, mas muito dessa questão está na fiscalização, na aplicabilidade dessas leis? Não, sem dúvida, eu acho que sim. Acho que a nossa fonte primeira é a lei, né? Agora, claro que também sabe-se que não basta a existência dela, também há todo um trabalho de fiscalização para cumprimento, toda uma estrutura de fiscalização em torno dela. A questão ambiental é uma questão que se reflete de modo muito claro, né? Na questão penal também é evidente, na questão criminal também isso fica muito evidente. Mas a grande verdade é que, ainda assim, a existência dela, nós não podemos dispensar a existência dela, né? Claro, o problema é que às vezes se acha que só a existência dela a questão está resolvida. E não é bem assim. Não basta ter previsto na lei, mas também é preciso garantir aquilo, né? Então não adianta um grupo social, por exemplo, como foi bem lembrado aqui pelo professor Petef, os policiais militares, os professores, os bombeiros, que procuram a garantia de determinados direitos, há uma paralisação, há uma discussão em torno daquilo, a incorporação, mas depois não há o pagamento, não há condições de pagamento, uma nova negociação. Tudo isso desgasta toda essa relação e mostra que nem sempre esses movimentos são pertinentes. É claro que nesse trabalho, certamente estão encontrando muitas leis que foram feitas nessa vontade de resolver um problema, mas que depois aquilo foi abandonado e ficou pela metade do caminho, né? O que mostra que realmente tem essa dificuldade. Mas o Legislativo, como foi dito já no início do programa, a importância do Legislativo e do Legislativo estadual, ela é fundamental. A nossa Constituição, a Constituição Federal, atribui uma grande rol de competência para os Estados-membros, e os Estados-membros têm essa condição de melhorar a vida do cidadão. Seja criando leis e fiscalizando leis. E fiscalizando e cuidando para essa fiscalização. Agora, a fiscalização só vai acontecer se nós tivermos clareza do que está previsto. Se nós não tivermos essa clareza... Eu acho que um outro aspecto importante, porque a gente pensa em fiscalização e a lei, o pressuposto é anterior, participação popular, né? Ou seja, como é que o cidadão pode construir instrumentos, a sociedade organizada, para participar do processo de elaboração dessas leis, né? Sem dúvida alguma, como a Constituição de 88 define o Brasil como Estado democrático de direito, o pressuposto não é só ter leis, ou seja, que é a estrita legalidade, mas que essas leis elas sejam legítimas, ou seja, que o cidadão se sinta representado naquela lei.
Então, o que nós podemos perceber? Que, por exemplo, tomando como base a nossa Constituição, ela estabelece princípios fenomenais. Só que o que está ocorrendo hoje? Nós temos um comportamento muito acanhado ainda. Um Estado que constantemente ele tutela o indivíduo. Então, acho que a ideia central, por exemplo, de você dar publicidade, visibilidade em termos de leis, para que o cidadão possa se manifestar e se defender do Estado. Porque essa luta há séculos do homem, como controlar o governante, né? Como fazer com que o governante faça aquilo que a vontade popular quer. Ou seja, é isso que vai consolidando uma democracia. Né? Agora, nem tudo que se quer é possível. Aí eu falo nessa questão da própria competência dos poderes. Eu acho que o desembargador, o próprio doutor Epitácio também pode nos auxiliar nesse sentido. Muitas vezes se sabe o que a população quer, se cria a lei, mas não é possível. Não é executável. Há muito tempo o autor já colocou que é a razão e a emoção. Né? Então, exato. Nós temos o parlamento uma manifestação de emoção. Né? De emoção. De emoção, nem sempre de razão. E eu digo isso com todo respeito ao parlamento, mas a grande verdade é que existem determinadas matérias que todos nós que lidamos com elas sabemos, e certamente a Casa Legislativa aqui faz o parecer e de alguma forma mostra, olha, por esse caminho não dá, não é possível. Mas é claro, mas existe uma pressão popular legítima, adequada, né? Existe um parlamentar que, se ele não consegue, através daquela, pelo menos ele levanta uma discussão, força uma situação e acaba no final construído. Isso acontece muito com o Tribunal de Justiça e a criação de comarcas, por exemplo. Às vezes um determinado município aqui do nosso estado, né, não é contemplado, não é sede comarca, ou seja, ele não tem juiz na cidade, o juiz é da cidade vizinha, ele quer um juiz na sua cidade, que isso representa mais organização, isso representa a justiça eleitoral presente em algumas situações, ele força essa situação. Cria-se uma comarca. O deputado da região ele vem aqui e apresenta o projeto. Só que esse projeto é um projeto de iniciativa exclusiva do Tribunal de Justiça, porque gera despesa ao Tribunal de Justiça, ao Poder Judiciário, melhor dizendo. Então, estabelece-se um embate, às vezes força-se um diálogo e às vezes uma negociação que acaba consolidando aquilo. Mas se a lei for até o final, vai ser uma lei que vai acabar no estudo dos professores da universidade aqui. Mas, na verdade, acontece também legislativo, executivo. Na verdade, o processo legislativo é o processo legislativo. O processo legislativo ele não se restringe a esse período em que a proposição passa aqui na Assembleia, desde a sua apresentação em plenário até a sua aprovação ou sanção pelo governador, certo? O processo legislativo ele se inicia lá no cidadão. O cidadão, o deputado, que é o legítimo representante da cidadania, ele identifica um problema, identifica uma questão relevante na sua região e traz isso ao parlamento. A partir do momento que ele traz ao parlamento, apresenta, não é? Ele consegue a aprovação ou não de uma lei e não termina aqui também, professor Mezarola. Sim. Não é? O processo de fiscalização dessa lei é contínuo, é constante. Tem autores que dizem até que as leis deveriam, se não em uso ou se não úteis, serem revogadas. Não é? Existe um processo de revogação automática dessas leis que não tenham uso ou não tenham finalidade para o cidadão. Mas, de qualquer forma, voltando ao foco do programa, na questão do atendimento ao cidadão com relação a esse processo todo iniciado aqui pela Assembleia e pela Universidade, nós temos várias situações que são exemplo, as questões tributárias, por exemplo, as questões do servidor público, e aqui eu cito duas especiais que com relação ao direito de consumidor. Nós temos uma legislação muito rica em Santa Catarina com relação à proteção do consumidor, né? E também temos uma legislação muito rica com relação às pessoas portadoras de deficiência e especiais, certo? Nós encaminhamos ao professor Rafael, inclusive por solicitação do deputado José Neascari, aqui da Assembleia, uma solicitação no sentido de que se fizesse especialmente para a legislação dos portadores
pessoas deficientes. Das pessoas deficientes. Que há uma comissão na casa, que há uma comissão que é esse deputado que preside. Um trabalho específico com relação a essa legislação para que houvesse, por parte das pessoas que trabalham nesse setor, um apanhado dessas leis para saber, para informar aquele cidadão, informar aquela família de qual é o seu direito. E isso é muito importante. E pode-se fazer isso, efetivamente, também depois desse trabalho pronto, sim, com relação à legislação do consumidor, por exemplo, né, que é uma legislação, como eu já disse, muito rica aqui no nosso estado. Então, o cidadão, com certeza, vai se beneficiar desse trabalho que a Assembleia Legislativa, junto com a Universidade, tem feito. Quer dizer, sai uma cartilha explicando esses direitos. Exatamente. Não precisa ser em linguajar tipo nosso, claro, mas sai uma cartilha. Mas linguajar popular. Para informar a sociedade é fundamental. Agora, dentro dessa questão da própria competência, a gente não pode esquecer de falar também sobre as leis que acabaram gerando ações de inconstitucionalidade, que são as leis que sofreram, a DINS, como se chama, exatamente, né? Resumidamente, a sigla. Quer dizer, o trabalho também vai acabar mostrando quantas são essas leis, que leis são essas, e se há alguma possibilidade de uma nova redação, uma mudança significativa, é isso? Na realidade, o que há hoje por parte da universidade, né, é uma pesquisa profunda para se catalogar a totalidade, né, das leis que foram já declaradas inconstitucionais, para, mais uma vez, né, aquela nossa grande função de dar segurança jurídica. Né? Esses tempos, até conversando com um deputado da casa, né, exatamente por não ter essa segurança, quase foi aprovada uma lei nos mesmos termos de uma outra lei que havia um dispositivo legislativo que já tinha uma DIN, que foi objeto de DIN, e o Tribunal de Justiça tinha declarado inconstitucionalidade. Só para a gente explicar para quem não conhece o processo, quer dizer, a Assembleia aprova essa lei, vamos supor, o Poder Executivo, no caso, não acata essa lei. Geralmente o Poder Executivo, através da Procuradoria do Estado, né, faz um parecer, emite um parecer, defendendo, no caso, a constitucionalidade ou não daquela lei. É um parecer. A partir desse parecer, obviamente, isso vai ao Judiciário, que trata da ação de inconstitucionalidade. E note que sem essa informação poderia até parecer para alguém desavisado que parecia uma afronta ao Tribunal de Justiça. Né? Acabaram de julgar inconstitucional e um mês depois a Assembleia aprova uma outra lei nos mesmos termos. Mas não, foi só uma questão de desconhecimento e felizmente alguém, né, por coincidência, não, olha, acabaram de julgar aqui uma lei que uma ação que declarou inconstitucional. E aí o parlamento não parou com a votação daquele diploma legislativo. E como a gente falou, é um processo longo, contínuo, né, embora se apresente resultados até o final desse ano, mas da sistematização como um todo, mas tudo ainda vai passar pelo próprio parlamento. Quer dizer, depende de avaliação, de apreciação e de votação dos senhores parlamentares. Pelo menos a parte final, né? Sim. Do trabalho, ou seja, essa primeira parte, que eu acho que também tem um interesse público inegável, que é a sistematização, inclusive por matéria, né? E essa, na realidade, não passa por um juízo valorativo tão profundo da casa, porque é o que está, é o direito posto, né? É o estado da arte, é isso que se vai tentar, então, dar uma organização, uma otimização melhor. E existe uma última etapa, que aí sim, e aí evidentemente que a Universidade Federal pode no máximo sugerir, né? Nós não temos competência aí para julgar uma modificação legislativa, e essa consolidação então será somente sugerida, e aí evidentemente que o poder que tem competência, né, para aprovar isso é a Assembleia. E é lógico, além disso, a Assembleia, acredito, deva formar um grupo de trabalho junto com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, através da Procuradoria-Geral do Estado e aqui da Casa e do Tribunal de Justiça, para que seja avaliada essa montoeira de leis, no sentido de saber o que é que pode ser revogado, o que é que não pode ser revogado, até porque existem leis que são de iniciativa exclusiva do Poder Judiciário, iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, que não podem ser propostas aqui pelo Parlamento. Pela Casa, claro. Então tá, senhores, muito obrigada pela presença de todos. Esse é um trabalho, como a gente falou desde o começo, é um trabalho longo e você vai acompanhar todo esse processo
através exatamente dos veículos da casa, né, de toda a mídia, que vem já divulgando e colocando a par toda a sociedade catarinense. Eu acho que já deu para passar um pouco de informações, eu acho que é bastante importante e as vantagens serão inúmeras, se a gente analisar aqui pelos vários ângulos que foram colocados, serão inúmeros para toda a sociedade, para todos nós cidadãos. Mas como também foi dito aqui, essa participação é fundamental, seja ela inclusive através da busca desta informação. Muito obrigado pela audiência, até o próximo Parlamento Debate. Exemplo assim de vocação, de competência na área dela. Parabéns. Que linda! Você fez tudo direito. Como ela chama? Nicole. Viu, a Nicole que entregou a placa, ela fez tudo direito, como manda o figurino. Parabéns, Nicole. Você foi linda, tá? E agora nós chamamos o representante da OAB Santa Catarina, Leonardo Tives. Ele vai entregar essa distinção à profissional da Casa de Acolhimento, Jaira Nolli. Por favor, Jaira. Obrigada pela presença. A Jaira tem uma presença constante, um olhar atento, ela é responsável, ela é amorosa, ela cuida. Parabéns. Parabéns para você também. Está vendo? Ela está dizendo para mim que essas crianças são a vida dela, por isso ela está aqui recebendo essa homenagem, porque a gente tem que ter competência, mas a competência sem amor